Bom dia, pessoal. Sou o professor Pedro Sanches, professor de matemática, advogado em Santo André. Estamos aí na terceira semana nessa empreitada aí para fazer uma lista de correção, para tentar ajudar e amenizar esse distanciamento que os alunos estão de sala de aula. Nós estamos aí prorrogada, o decreto foi prorrogado até dia 10 de maio, portanto as aulas suspensas. O governo soltou aí uma nota que vai disponibilizar nas plataformas a lista de exercícios para os alunos, atividades com orientação das escolas e das diretorias de ensino. As estaduais, as municipais estão fazendo a mesma coisa. Nesse caminho aí eu coloquei algumas listas de exercício no blog, no canal do YouTube, disponibilizando em Facebook, para tentar amenizar de alguma forma aí, aproveitem da forma que vocês quiserem. Essa terceira semana eu coloquei a equação do segundo grau para vocês trabalhar, com base nos alunos de nono ano, oitava série, mas não deixa de ser importante aí para alunos do ensino médio, principalmente aqueles que vão aí fazer um Enem aí, que está para ser suspenso, não está uma briga judicial aí, como tudo que nós estamos vivendo hoje no país, as políticas aí não nos abandonam, mas nos tormenta todos os dias aí nos noticiários. Bom, o primeiro exercício que eu passei nessa lista é uma equação do segundo grau. Ela é intitulada y é igual a 2x² mais x menos 3. Eu tenho que olhar para a equação e conversar com ela, lembrar sempre que uma equação é ax² mais bx mais c, é a genérica. Na equação tenho as variáveis x e y e os coeficientes a, b e c. Neste exemplo que eu passei, o A vale 2, o B vale 1 e o C vale menos 3. Com essa informação eu já começo a tirar, lá no enunciado do exercício eu falei, faça tudo. Gráfico, crescimento, decrescimento, ponto de máximo, ponto de mínimo, sinais da equação, tudo o que você puder fazer nessa equação, faça. Então, quando eu começo a olhar para a equação, eu já começo a tirar informações que vai evitar erros. Nesse primeiro caso aqui, o A é 2, ou seja, maior do que zero. Quando o A é 2 maior do que zero, eu já consigo visualizar o meu gráfico, a minha parábola. Parábola por quê? Uma equação do segundo grau ela gera um gráfico. Esse gráfico chama parábola e ela tem um movimento único e exclusivo. Ou ela sobe de menos infinito, vai a um ponto de máximo e desce. Isso quando o meu A for negativo. A menor do que zero, com cavidade voltada para baixo. No nosso exemplo, A maior do que zero, com cavidade voltada para cima. A parábola vem de menos infinito, toca num ponto de mínimo e segue seu caminho. Essas são as duas informações básicas. Então, no nosso exemplo, eu sei que eu já terei um gráfico com cavidade voltada para cima. Correto? Bom, essa é a primeira fase. B e C é diferente de zero. B e C sendo diferente de zero, eu tenho uma equação do segundo grau completa. Então, a minha equação nesta é completa. O exercício 4 e 5, incompleta, eu faço um comentário lá para vocês. Nesse exercício, propriamente dito, eu vou calcular, eu peço as raízes. Então, eu vou lá no primeiro passo. As raízes, já faço um comentário sobre o discriminante. É delta, é b ao quadrado, menos 4 vezes o a, vezes o c. O discriminante delta, que é uma letra grega, b, que vale 1 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que vale 2, vezes o c, que vale menos 3. Esse discriminante é 1, menos e menos vai dar mais, 24. O delta igual a 25. O discriminante delta maior do que zero. Isso também me traz três informações importantíssimas. Delta menor do que zero, delta igual a zero
e delta maior do que zero. Quando eu tenho essas três informações do discriminantes, eu já consigo posicionar se a parábola fará esse movimento, toca o eixo X, volta para algum lugar, tocando duas vezes. Se acontecer isso, delta maior do que zero, eu terei duas raízes reais e diferentes, que é o nosso caso. Quando delta for igual a zero, eu terei duas raízes reais e iguais. O que isso quer dizer graficamente? Quer dizer que eu tenho um gráfico que vem de menos infinito, toca o eixo X e vai para mais infinito. Raízes, lembrando lá das equações que eu passei, raiz é o ponto em que a reta ou a curva toca o eixo das abscissas. Então, quando o delta for maior do que zero, eu terei duas raízes reais diferentes. Quando o delta for igual a zero, eu terei duas raízes reais e iguais. E quando o delta for menor do que zero, não existirá raiz pertencente ao conjunto dos reais. Não existe raiz pertencente aos reais quando o delta for menor do que zero. Já explico isso também. Se eu estou pedindo raiz, agora eu vou usar a fórmula de Bhaskara. X é menos b, mais ou menos a raiz do delta, que é o discriminante, dividido duas vezes o a. Até um certo período, aí, 1984, 1985, com uma reforma que teve na matemática, essa fórmula b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c estava aqui dentro. Então eu tinha uma fórmula completa. Em virtude de erros e outras facilidades aí, chamou tudo que está dentro da raiz de delta, que é o discriminante. Utilizou uma letra grega para identificar isso. Então, essa fórmula, quem for estudar a história da matemática, vai verificar que o discriminante, essa fórmula estava tudo aqui dentro. Então, calculava isso primeiro, para depois fazer as outras operações. Por uma facilidade, elaborou esse processinho, tirando delta, e calcula-se delta primeiro, porque ele também te dá essas informações. E aí eu vou para os cálculos. X vai ser igual menos b, no nosso caso, 1. Então é menos 1. Lembrando também, como eu estou trabalhando com alunos de 8ª série e 9º ano, estou crente que ele já sabe que menos mais 1 teria que ter um parênteses. Se fosse menos 1, teria um parênteses ali. Choque de dois sinais, multiplicação, regra de sinais aí. Não é o caso, que eu estou entendendo que o aluno já está um pouquinho além dessa necessidade de sexta série usar ou não usar parênteses para eliminar, tá bom? Mais ou menos a raiz de delta, que no nosso caso é 25. Dividido por duas vezes o a, que no nosso caso é 2. Vou calcular x' e x duas linhas. Eu terei que x' é igual a menos 1 mais 5 dividido por 4. E o x duas linhas será menos 1 menos 5 dividido por 4. Portanto, efetuando essas operações, eu tenho que a minha raiz x' será igual a 4 dividido por 4, 1. E o x duas linhas será menos 1 menos 5 menos 6 dividido por 2, menos 6 quartos. Aqui cabe uma outra chamada, principalmente aos alunos que vão fazer prova, Enem, ETEC, qualquer coisa aí. Toda fração tem que ser na sua forma irredutível. Se essa fração eu consigo reduzir ela para menos 3 sobre 2 ou menos 1,5. Certo? Presta atenção nisso daí. Aí eu pedi o gráfico completo. O gráfico é o eixo X e Y. Acho que dá para visualizar aí no vídeo certinho. X e Y, plano cartesiano. X
eixo x, x' vale 1, e o x duas linhas, menos 1,5. Menos 1,5. Olhando as informações que eu tinha no enunciado, eu sei que o A é maior do que zero, com cavidade voltada para cima. O gráfico está fazendo esse movimento, vem de menos infinito, chega num ponto de mínimo e volta a fazer esse movimento. É um movimento de um mergulhador pulando na piscina. Faz esse movimento. A x', no caso x duas linhas e o x' está aqui. X vale 1 e o x duas linhas 1,5. Ou seja, tocou nas duas raízes, delta maior do que zero, duas raízes reais e diferente. Raiz é o ponto em que a reta ou a curva toca o eixo das abscissas. X é o eixo das abscissas, y é o eixo das ordenadas. Bom, o que eu preciso nessa equação? Determinar até que ponto essa curva vai. Se fosse uma taça de vinho, ela seria mais aberta? Ou ela seria mais encorpada, mais fechada? Como é que eu trabalho isso? Eu preciso determinar até onde essa parábola vai mandar o y. Para isso eu tenho x do vértice, que é menos b sobre 2 vezes o a, e o y do vértice é menos delta sobre 4 vezes o a. X do vértice vai ser igual a menos b, o meu b vale 1. E o meu a, 2 vezes 2. Negativo 1/4, ou 0,25. Anota, o x do vértice é o ponto médio das duas raízes. X do vértice é o ponto médio das duas raízes. Ou seja, a distância entre o x' e o x duas linhas, o meio é o x do vértice. No nosso caso, 0,25. Porque a parábola é simétrica. As distâncias, ela é equidistante. Isso tira que quando eu tenho o x do vértice, o x do vértice gera o eixo de simetria. Ou seja, dividiu a parábola em duas partes iguais. Preciso agora determinar até onde ela vai. Quem fala isso é o y do vértice. Então é menos delta, o delta é menos 25 dividido por 4 vezes 2, menos 25 dividido por 8. 3 vezes 8, 24, isso dá aproximadamente 3,12 negativo. Ou seja, o ponto y, 3,12 negativo. A junção, eu tenho um par ordenado, um x e um y, estou trabalhando com plano cartesiano, primeiro x, eixo x, y, eixo y. As paralelas entre esse x e esse y geram ponto. Esse ponto é o ponto de mínimo. Ponto de mínimo. O ponto de mínimo é até onde essa parábola vai. Então eu tenho ponto de mínimo. No nosso caso, A maior do que zero, ponto de mínimo. O ponto de mínimo é determinado pelo y do vértice. E aí eu vou complementar. Olhando para o gráfico, ela de menos infinito para qualquer valor que eu atribuir para x, essa parábola vai ser decrescente até o x do vértice. A parábola será decrescente até o x do vértice. Ou seja, para qualquer valor que eu atribuir antes do x do vértice, o meu y vai sempre diminuir. Para qualquer valor que eu aumentar, o y sempre vai diminuir. A partir do x do vértice, para qualquer valor que eu atribuir para x, o meu y vai aumentar, certo? Então ela é decrescente até o x do vértice e a partir do x do vértice ela passa a ser crescente. Sinais da função. Para qualquer valor de x que eu atribuir até o x', ela será sempre positiva. Isso quer dizer que
Se eu pegar qualquer valor antes do 1, menos 1,5, menos 2, menos 3, menos 10, o meu y será sempre positivo. Ele terá uma imagem sempre positiva. Então, o sinal antes da primeira raiz é positivo. Entre as duas raízes, o meu sinal será sempre negativo. Isso quer dizer que para qualquer valor que eu atribuir entre menos 1,5 e 1, a minha imagem em y será sempre negativa. E para qualquer valor que eu atribuir além da segunda raiz, x duas linhas, maior do que 1 no nosso caso, maior do que 1, eu sempre terei valores positivos. Então, o sinal da função é positiva. Correto? Então, está aí o primeiro exercício. Eu coloquei uma sequência de gráficos explicando esses valores. Não montei o gráfico lá no exercício, mas coloquei uma sequência. Se delta é menor, maior ou igual a zero, os sinais e uma série de fatores aí. Corre lá no blog, dá uma olhadinha e aproveite o máximo possível. Daqui a pouquinho eu gravo o segundo vídeo, mandando os dois, o exercício 2, e se der tempo, o 3 também. Tá bom? Grande abraço, até a próxima.